Olá a todos e a todas. Nessa nossa terceira aula, desse curso de Ciências do Ambiente, nós vamos procurar ser um pouco mais proativos em função dos problemas que nós discorremos na aula passada. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre mudanças climáticas, considerando a capacidade do desenvolvimento atual da sociedade humana em alterar o clima em função de emissões cada vez maiores de carbono para a atmosfera. E na aula de hoje nós trataremos desse tema, economia de baixo carbono. Eu suponho que vocês já devem ter ouvido falar, esse tema, low carbon alguma coisa, mas tem sido uma das metas aí, um dos santos grau procurados aí pelos pesquisadores e pela sociedade, certo? O sumário que eu estou sugerindo para vocês acaba sendo sempre um desafio, em uma hora aí, no máximo, falar de tudo isso, mas nós vamos tratar um pouquinho sobre as metas de descarbonização que eu falava na aula passada, algumas alternativas já reconhecidas e algumas delas até já consolidadas, para descarbonizar a nossa economia, e entenda a economia como desenvolvimento, acordos internacionais, mercado de carbono. Aqui eu volto àquele conceito que nós falávamos no finalzinho da aula passada da pegada de carbono, apresento para vocês pelo menos uma política de baixo carbono, que geralmente as políticas de baixo carbono são baseadas nesse indicador, E por final, eu discorro rapidamente, bem en passant, sobre uma forma, uma ferramenta de gestão corporativa que são os inventários de emissões, no modelo de GHG Protocol. Bom, apenas uma breve revisão do que nós vimos na aula passada e discutimos na aula passada. Primeiro ponto, o efeito estufa, e isso é bom que fique claro para vocês, de novo, desculpa aí a insistência, mas existem muitas dúvidas sobre isso, no sentido, dúvidas, mas eu digo equívocos sobre esse conceito. Mas o efeito estufa é um fenômeno natural, ele é natural e está associado à presença de certos gases na atmosfera, que tem ali uma seletividade em absorver determinados comprimentos de onda da radiação. Isso daí ocasiona um aquecimento natural da atmosfera. A vida que nós conhecemos hoje, da forma como nós conhecemos hoje, depende fortemente desse aquecimento, de novo, natural da atmosfera. O grande problema, que é o que se fala muito hoje em dia, não é o efeito estufa em si, mas sim o agravamento desse efeito natural, que grande parte dos modelos, existe um consenso científico, poderia estar associado às emissões de gás de efeito estufa de origem antrópica. Então, aquele carbono armazenado em pools, principalmente o carbono de origem fóssil, ele estaria sendo colocado na atmosfera numa taxa muito grande. Isso, em função das características desses gases na atmosfera, ocasionaria o aquecimento, digamos assim, da atmosfera com interferências no clima. Os gases de efeito estufa, porque geralmente até o título da aula, economia de baixo carbono, mas sempre a gente fala de gases de efeito estufa. Não é apenas o CO2 que tem esse poder estufa, mas existem outros gases, principalmente o CH4, o N2O, por exemplo. Os gases de efeito estufa possuem diferentes poderes estufa. As características desses gases estão associadas a diferentes capacidades de armazenar, digamos, de aquecimento. E esse poder estufa ele é medido pelo GWP. Isso é importante considerar, nós vamos usar esse conceito também na aula de hoje. A produção de energia, seguida da agricultura, ou de aspectos associados à agricultura, e mudança do uso do solo, então aqui nós temos 3 pontos, são as principais fontes de gás de efeito estufa, GHG ou GE, gás de efeito estufa. Produção de energia, produção e uso da energia, então você vê uma associação muito grande ao desenvolvimento atual, que é fortemente dependente de recursos fósseis, a agricultura, aspectos agropecuários, que trataremos um pouquinho nessa aula, e a mudança do uso da terra. A mudança do uso da terra está muito associada a desmatamento, por exemplo. Então, aquele carbono guardadinho ali nas árvores, ele se torna disponível na atmosfera, mesmo sendo de origem biogênica, numa taxa muito grande, certo? Em termos cumulativos, os Estados Unidos são responsáveis por grande parte, 25% das emissões globais, mas a China, desde 2005, se eu não me engano, as emissões anuais, a China já ultrapassou e muito os Estados Unidos. Hoje a China é a grande emissora de gases de efeito estufa na atmosfera, embora, salvo engano, ainda não tenha alcançado
essa contribuição cumulada que nós vemos nos Estados Unidos. O Brasil ele figura entre os 10 maiores emissores, só que o Brasil, diferente do que acontece com os outros países, o grande problema nosso, digamos assim, é a agricultura e mudança do uso da terra, especialmente desmatamento, né? E a pegada de carbono, como nós vamos ver no finalzinho dessa aula, é um dos indicadores muito utilizados para analisar possíveis caminhos, tecnologias de descarbonização ou a performance, né, de uma determinada tecnologia ou as emissões de uma determinada sociedade. Mas essa pegada de carbono, ela é um indicador carbon footprint, é um indicador que tem sido muito utilizado e eu gostaria que nessa disciplina vocês tivessem ao menos a ideia de como a pegada de carbono, ela de fato ela é calculada, ok? Em função disso, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um aspecto, eu não vou chamar de uma controvérsia, mas de um aspecto interessante, porque vocês devem ter observado que nos últimos anos tem aparecido muitos críticos, dentro, inclusive pesquisadores de peso, né, dentro do âmbito, do contexto científico, né, não apenas os opiniosos, né, de carteirinha, mas dentro do âmbito científico mesmo, colocando em xeque essa premissa de que o homem é capaz de interferir no clima. Nós temos, inclusive, pesquisadores brasileiros que compõem, digamos assim, essa guilda, né? E a ciência é assim, a ciência ela é baseada em evidências, obviamente, mas a ciência ela é construída muito mais pela dúvida do que pelos dogmas, digamos assim, né? Então, hoje em dia, tem crescido bastante as pessoas que criticam essa premissa que o homem é capaz de alterar o clima em função de emissões de gases de efeito estufa. Você pode entender essas afirmações, você encontra muitos vídeos na internet, com até bem convincentes, digamos assim, mas você pode entender de várias formas, né, em vários contextos diferentes. Desde o contexto estritamente científico até o contexto de desconfiar. Talvez a pessoa esteja ali fazendo lobby por conta da indústria do petróleo, alguma coisa assim, né? E isso daí acaba tendo uma relevância maior, porque num dos primeiros slides que eu passei para vocês, né, nas nossas primeiras aulas, a partir do momento que a poluição ela sai de um nível meramente local, o lixo da rua, o lixo da cidade, e ultrapassa limites, muitas vezes nacionais, né, supranacionais, e fica um problema global, né? Controlar problemas locais é muito mais fácil do que você controlar problemas globais, justamente por questão de interesses. Então, quando você joga essas dúvidas, essas controvérsias nesse contexto global de interesses de países, né? Veja o tempo que os Estados Unidos demorou para aceitar, né? Ou para participar dos acordos climáticos, né? O maior emissor em emissões acumuladas, né? Então, quando vai para o âmbito climático, claro que essas controvérsias elas ganham uma tinta um pouco mais forte, né? Mas, independente disso, o que nós observamos, pelo menos agora, para deixar bem claro, uma opinião minha, exclusivamente minha, né? O que nós observamos é que sim, nós estamos percebendo, nós estamos vivendo uma situação de extremos, né, climáticos. Você observa em derretimento de geleiras e calotas, acidificação dos oceanos, extinção de certas espécies, redução da disponibilidade de água, até coloquei um link aqui para vocês, mas ou seja, alterações tipicamente associadas ao clima. Nós observamos isso. O que esse grupo que duvida da capacidade do homem de alterar o clima coloca é o seguinte: essas variações elas sempre aconteceram, independente das emissões terem aumentado de forma exacerbada ou não. Mas o que eu percebo nessa discussão das mudanças climáticas, principalmente para um país como o Brasil, que tem grande chance de ser um protagonista nessa alteração, quando nós falamos de mudanças climáticas hoje, nós observamos a necessidade de uma transição energética. Hoje, grande parte do nosso desenvolvimento se baseia em recursos fósseis. E é justamente o grande consumo desses recursos fósseis que nós temos as grandes emissões de gás de efeito estufa. Então, falar em combater as mudanças climáticas, não sendo necessário nem entrar no mérito de
se elas acontecem pelo homem ou não, mas combater a mudança climática está num contexto um pouco mais refinado, que é justamente você diminuir a dependência de recursos que ficam alocados em pouquíssimos países. Então, talvez eu gostaria apenas de colocar esse ponto, digamos assim, para você. Às vezes nós ficamos apenas nessa enxurrada, né, de informações, você fica meio perdido, desconfia de tudo, né, como bons mineiros que somos, a gente acaba desconfiando de tudo, mas sempre pergunte o que está por trás e o que eu posso ganhar com isso. E hoje em dia eu, de novo, repito, minha opinião, alterar ou combater as eventuais mudanças climáticas que eu considero que sejam causadas pelo homem, está muito associado a você propor um shift, uma alteração, uma transição do consumo de energia. E o Brasil ele tem um potencial muito grande para isso. Esse gráfico aqui, salvo engano, eu mostrei para vocês na última aula, mas esse gráfico ele apresenta como que a temperatura, a variação da temperatura média da Terra, ela chegaria, né, qual que seria a variação dessa temperatura média, se nada for feito, se as emissões continuarem acontecendo, ou se alguma coisa for feita, ou se nós zerarmos, né, nós produzirmos, né, gerarmos, suportarmos uma economia de baixo carbono, ou de carbono nulo, ou de carbono neutro. Né? Esses cenários, eles são cenários provenientes de modelos do IPCC, como eu falava na última aula. São cenários até 2100 e, só para repetir, né, nós vemos que hoje em dia nós temos uma emissão de gases de efeito estufa, não é apenas de CO2, né, mas de gás de efeito estufa da ordem de 45, 50 gigatoneladas ano. E, se nada for feito, nós podemos chegar aí a 100, até mais de 150, né, esse intervalo de emissões, com o possível incremento da temperatura de 4,1 a 4,8, o que é muito a nível global. E pelos modelos estaria associado a eventos extremos, extinção de espécies, enfim, grandes catástrofes. Né? Com as atuais políticas que nós temos, né, de introdução de energias renováveis, né, mesmo com as atuais políticas, nós observamos que, considerando o aumento da população, o nível de desenvolvimento, né, dos países e a forma como os países se desenvolvem, nós observamos que nos cenários, através desses modelos do IPCC, em cenários de 2100, o delta, né, a variação da temperatura, seria algo em torno de menor, obviamente, mas de 2,8 a 3,2, o que ainda é muito a nível global. E hoje em dia, os dois cenários que são mais aceitos, né, os cenários perseguidos, são cenários para garantir um delta de 2 graus de incremento, ou, se possível, que seria o melhor dos mundos, de apenas 1,5. Mas o que chama a atenção é que para atingirmos esses dois cenários, de acordo com os modelos do IPCC, o que deve haver é nada mais, nada menos do que uma economia de carbono neutro. Para atingir um cenário ótimo, digamos assim, com um incremento de 1,5 graus, cerca de 2070, a economia ela deveria ser carbono neutro. Então, estou falando que daqui a 50 anos, mais ou menos, toda a nossa economia, de todo mundo, ela não deveria colocar mais gás de efeito estufa, carbono na atmosfera, de origem antrópica. É um grande desafio, e é justamente nesse grande desafio que muitas nações e empresas estão se mobilizando, é que vocês vão se tornar engenheiros. Então, eu fiz questão de trazer esse tema para essa aula justamente porque isso daqui, se vocês estiverem fazendo estágio e tal, é um dos grandes leitmotiv, digamos, né, que está aí por trás da engenharia atual, da gestão atual das grandes corporações. Essa busca do carbono neutro. Bom, gostaria de apresentar aqui para vocês uma forma ou formas que alguns relatórios apresentam para nós atingirmos essa neutralidade de carbono. No final do curso, quando nós falarmos de energias renováveis, que é uma das principais formas, né, de atingirmos essa neutralidade de carbono, nós vamos conversar um pouco mais, em detalhes um pouco mais técnicos, mas aqui eu queria apresentar para vocês essa big picture. E fazendo um pequeno paralelo,
Esse artigo ele foi publicado ano passado justamente calculando, estimando as emissões de CO2, aqui não é de gases de efeito estufa, aqui eu só estou considerando CO2, que é responsável por 75%, né, dos gases de efeito estufa, 75% refere-se ao CO2. Mas esse artigo ele fez um cálculo, né, uma estimativa, da redução das emissões de CO2 em função da pandemia, pela qual nós passamos aí no final de 2019, 2020, estamos ainda nela em 2021, com a economia recuperando aí em muitos países, mas ainda sofrendo os efeitos da pandemia. E o que nos chama a atenção é que houve uma queda, né, obviamente, a um custo muito alto, claro, né, economias paradas, empresas fechadas, desemprego, né, uma situação de vulnerabilidade social bem complicada, mas economia parada, a maneira a economia atual, que é baseado nesse desenvolvimento muito dependente de combustíveis fósseis, se você para o motor ou reduz a velocidade do motor, você diminui as emissões. E é isso que aconteceu. Então nós temos um decréscimo das emissões diárias, aqui o gráfico está em emissões diárias, né? Jogando isso daí para valores anuais, de 36,5 gigatoneladas de CO2, caiu para 30,3, ou seja, os valores de emissões diárias em 2020 foi próximo aí do que nós tínhamos no mundo em 2005. Né? Então, em termos de emissões, você vê uma regressão aí de mais ou menos 15 anos. Não é pouca coisa. Agora, o que chama a atenção dessa dimensão, dessa ordem de grandeza, é o seguinte. Para nós atingirmos em 2070, nos próximos 50 anos, uma neutralidade de carbono, isso significa que esse caminho aqui, estou falando em termos lineares, deve ter uma redução de mais ou menos 0,7 toneladas de CO2 apenas por ano. 0,7 toneladas de CO2 por ano. Então a economia ela deve se movimentar de modo mais eficiência, combustíveis alternativos, nós vamos ver algumas rotas aqui, mas esse decréscimo, né, de emissões para a atmosfera, ele tem que se dar em 0,7 toneladas de CO2 evitados por ano. O que nós observamos na pandemia, de novo, que é um fato extremamente atípico, né, e espero que não se repita, se for possível, a pandemia em um ano, ela chegou a reduzir cerca de 9 a 10 vezes mais emissões de CO2 para a atmosfera. Uma pessoa sem nenhum compromisso, né, meio assim, sem nenhuma visão um pouquinho mais holística ou talvez um pouquinho mais honesta, poderia falar, então a melhor coisa para reduzir as emissões é a pandemia. Mas obviamente não é essa a mensagem que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu gostaria só para vocês terem uma sensibilidade de ordem de grandeza. O que essa pandemia sugeriu, né, o que ela resultou, de acordo com essas estimativas, foi uma redução de emissões de 9 a 10 vezes maior do que aquelas emissões, do que aquela redução pretendida para atingirmos a neutralidade de carbono em 2070. Muitos pesquisadores indicam, né, que vai haver uma recuperação rápida, econômica aqui, que esse delta, né, essa redução de emissões, vai acabar sendo anulado, né, por conta do incremento, do aumento rápido das emissões, uma tentativa de compensação. Mas ainda não se sabe. Quem sabe agora, a partir desse ponto, nós conseguimos retornar o desenvolvimento em caminhos um pouquinho mais diferentes. Existem muitas dúvidas em relação a isso, mas é uma alternativa. Esse decréscimo absurdo das emissões de carbono para a atmosfera em função da pandemia, desculpa sendo repetitivo, isso daí mostra como que a nossa economia é baseada em carbono. Primeiro ponto. E nesses gráficos provenientes desse mesmo artigo, ele mostra exatamente quais foram os setores mais afetados pela pandemia e como que eles justificaram, né, essa redução total de CO2 para a atmosfera. Então nós observamos aqui algumas coisas interessantes. No transporte de superfície, transporte rodoviário, nós tivemos um incremento considerável, né? Então grande parte da energia consumida no mundo vai para o setor de transporte, né?
A indústria não foi uma queda tão grande assim. A produção de eletricidade, né? Indústria, produção de eletricidade também. O setor de aviação, né? Embora ele seja responsável por 2 a 3% das emissões de gás de efeito estufa para a atmosfera, mas ele teve um decréscimo muito grande. O impacto na redução total não foi tão alta, mas no setor foi um decréscimo muito grande. Só o setor residencial que teve um leve aumento, né? Por razões óbvias, pessoas mais em casa e assim por diante, né? Muito bem. Temos metas muito ambiciosas, né? E nós não gostaríamos de depender de uma pandemia para atingir tais metas. Então, esse estudo bem interessante da Agência Internacional de Energia, se alguém se interessa pelo tema, eu sugiro fortemente para que vocês acessem esse estudo. Esse estudo, ele mostra quais são as possíveis rotas para atingirmos essa neutralidade de carbono, né? No caso aqui de CO2, em 2070. Então, hoje nós temos algo em torno de 35, né, gigatoneladas, que é o que nós vimos aqui, mas em 2070, como que você conseguiria atingir essa neutralidade de carbono nos próximos 50 anos? Certamente existe um potencial considerável, né? Esses valores aqui, eles são valores para 2070, de redução da demanda, né? Ou seja, entenda a redução da demanda, avoided demand, e melhoria da performance tecnológica, troca de combustíveis, né? Ou seja, esse roxo, amarelo e essa linhazinha vermelha aqui, entenda como melhoria de eficiência, né? Melhorar a eficiência dos processos que nós temos hoje. Mas nós observamos que para um cenário de 2070 existem certos players que nós devemos começar a nos movimentar nesse sentido. O primeiro deles que salta aos olhos é a questão da eletrificação. De acordo com esse estudo aqui, né, a eletrificação dos processos produtivos, do transporte, ela vai ser responsável por grande parte das reduções de emissões. Certamente uma eletrificação baseada em fontes low carbon, né, fontes renováveis ou com captura de carbono, né? Falando em captura de carbono, nós temos num segundo lugar aqui, né, o CCUS, Carbon Capture, Use and Storage. Teremos um slide ali falando rapidamente sobre isso. Tecnologias para o carbono, ao ser emitido de um determinado processo, ele ser capturado. E ser utilizado para produzir outros produtos ou, eventualmente, até ser armazenado na terra ou no oceano. Isso é uma tecnologia que tem, assim, se consolidado, já existem alguns países no mundo que fazem isso, e uma das formas de você reduzir essas emissões está associado justamente à captura desse carbono. Nós temos aqui uma presença importante, no caso do Brasil sempre né, da utilização de bioenergia e de outras renováveis, né? Essa rota verde que está aqui de outras renováveis, energia solar, energia eólica, né, geotérmica, oceânica, que seja, ela acaba sendo, pelo menos nesse texto, eu não consegui desvencilhar tanto essa utilização de energias renováveis com a eletricidade. É claro que você pode utilizar energias renováveis para outras coisas, né? Mas não necessariamente a produção de eletricidade. Mas existe sim uma sinergia entre a eletrificação dos processos baseados em energias renováveis, ok? Mas, digamos assim, eletrificação, energias renováveis e captura de carbono, com bioenergia, principalmente no Brasil, seria, digamos assim, os 4 principais os responsáveis assim, para essa neutralidade de carbono. Okay? Gostaria de passar rapidamente em alguns slides aqui, algumas informações específicas dessas rotas sugeridas. A primeira delas é em relação à eletrificação. Existe uma movimentação clara, principalmente no setor de transporte hoje, né? Embora eu entendo que a eletrificação do setor de transporte seja interessante para alguns países, para outros não, mas isso é um tema que nós vamos tratar um pouco na frente. Mas existe uma tendência de eletrificação, né? Existem vantagens associadas a isso, só que essa eletrificação, no contexto, né, de redução das emissões, ela deve ser uma eletrificação baseada em fontes low carbon, né? Com baixa emissão de carbono.
Entenda fontes low carbon, aquelas fontes renováveis, energia eólica, energia solar e assim por diante. Né? Estima-se, de acordo com esse estudo, que em 2070 os processos produtivos, né, hoje, cerca de 25%, eles dependem, 25% dos processos produtivos são abastecidos pela eletricidade. Supõe-se que em 2070 cerca de 50% dos processos produtivos, transporte, da demanda energética vai ser abastecido por eletricidade. Então, para salientar, existe uma tendência de eletrificar tudo, só que essa eletrificação, para que seja protagonista, né, para que conduza a uma redução de emissões de gás de efeito estufa, obviamente, deve ser associado a low carbon sources, né? A produção de eletricidade, ela tem que ser low carbon. Bom, em termos, onde que está esse potencial de redução a partir da eletrificação? Nós observamos que o setor de transporte ele tem uma relevância, né? Até 2070, você vê que tem uma parcela importante. A indústria também, né? E a eletrificação das casas, né? Talvez chama a atenção de vocês, poxa, mas na minha casa tudo é elétrico. Mas essa não é a realidade de grande parte dos países do mundo, principalmente os países com baixo IDH, certo? Mas a eletrificação dos transportes, digamos assim, não só transporte de carros, mas transporte de caminhão também, né? Ela tem uma grande, espera-se grandes iniciativas nesse sentido, ok? Bom, entre aqueles pathways, né, aqueles caminhos para uma descarbonização, a eletrificação é um deles. Um outro caminho, que é uma tecnologia bem interessante, se vocês tiverem interesse, sugiro que vocês cliquem nesse link aqui depois, né? Um breve resumo dessa tecnologia, mas é uma tecnologia de capturar o carbono da atmosfera, ou de fluxos, né, de carbono. Então, nesse desenho aqui, ele acaba sugerindo todas as possibilidades com essa captura do carbono. Aqui nós temos, por exemplo, no meio, né, aqui, ó, nós temos uma termoelétrica, sei lá, a gás natural, a carvão, a óleo combustível, mas uma termoelétrica que produz eletricidade a partir de fontes fósseis. Essa produção de eletricidade a partir de fontes fósseis, que é uma realidade em grande parte dos países do mundo, inclusive dos países desenvolvidos, emite carbono. Então nós temos a emissão, né, de CO2 fóssil para a atmosfera. A grande sacada dessa tecnologia, Carbon Capture and Storage, que seria CCS, ou Carbon Capture and Use, CCU. Né? CCU. A grande sacada dessa tecnologia é que eu posso capturar este carbono e enterrá-lo, né, em formações, né, de solo ou no mar ou em terra, onshore ou offshore. Você transporta até aquele determinado lugar e você enterra esse carbono. Isso é possível fazer, isso está sendo feito já em alguns países do mundo. Então você tem, digamos assim, esse carbono que iria para a atmosfera, iria incrementar ou agravar o aquecimento natural da atmosfera, ele acaba não indo para a atmosfera e ele retorna de onde ele veio. É quase que bíblico isso, digamos assim. Ele retorna de onde ele veio. Agora, uma outra possibilidade é você capturar esse carbono. Então, desse lado aqui nós temos o CCS, Carbon Capture and Storage. Deste lado aqui, nós temos a possibilidade do Carbon Capture and Use. Você captura esse carbono e você utiliza o CO2, no caso aqui, para drinks carbonatados, tem como você produzir produtos, para metanol, é possível você produzir através do CO2 com tecnologias que já existem, né, ainda um pouco caras, mas é possível você fazer você produzir produtos, né, você utilizar. Existe uma outra possibilidade também, que é o que nós chamamos, o pessoal do petróleo já deve ter ouvido falar, né, EOR, né, Enhanced Oil Recovery. Você utiliza esse carbono justamente para recuperar o petróleo em determinados... Você injeta o carbono nesses poços de petróleo, de modo que o fluxo exista uma recuperação, né? Você consiga recuperar mais petróleo através do uso desse carbono que iria para a atmosfera. Então nós temos duas realidades, não são realidades do outro mundo,
são realidades que já existem, que já têm preço, e é claro, um pouco caro ainda, né? Mas muitas iniciativas mesmo. Esse gráfico aqui ele mostra, ou pelo menos ele sugere, quais são os setores que poderiam estar associados a essa descarbonização, né? Através dessa tecnologia de captura ou de uso, né? Nós temos aqui até 2070, vamos pegar o cenário já de 2070, nós observamos que a produção de eletricidade, principalmente em termoelétricas, né? Você ter a possibilidade de capturar esse carbono vai corresponder a um grande potencial, né? E depois nós temos aqui outras transformações energéticas, a indústria de cimento, a indústria de ferro e aço, a indústria de químicos, sempre associados, geralmente, né, ou à produção de energia ou à produção industrial. Então, carbonos que têm escape, né, ou na produção de energia ou na produção industrial, são sites assim que chamam a atenção para que essa tecnologia de CCS ou de CCU seja aplicado. E por que esse interesse, né, em capturar carbono de processos industriais? Isso daí está muito associado aos custos e, obviamente, a aspectos estratégicos, né? Na captura, no transporte, no armazenamento de carbono, eu trouxe aqui alguns custos, né, a partir dessas fontes. A captura, geralmente, é o que é mais caro. E a captura de um gás, né, você gasta para comprimir esse gás e colocar ou liquefazer para que ele seja transportado, eventualmente justificar a logística depois, ou colocar num pipeline, enfim. Mas a captura geralmente é um dos gargalos desse processo, né? E quanto mais concentrado aquele fluxo de CO2 estiver, melhor. Então, em processos produtivos, na indústria, você consegue muitas vezes ter essa realidade, né? Fluxos ali, olha, está saindo daquela dorna de fermentação ou daquela caldeira da chaminé. A captura, o gás que sai dali, ele está um pouco mais concentrado, né? E a captura ela se torna mais barata. Tanto é que eu faço uma comparação aqui, né, do preço da captura de 20 a 50 dólares por tonelada de carbono capturado, quando a concentração desse carbono é muito alta, né? Só que esse custo ele pode extrapolar 350 dólares quando a concentração desse carbono não é tão alta assim. Hoje existe uma tecnologia chamada de DAC, ela é até colocada, né, como uma pequena responsável, uma pequena contribuinte para essas reduções através da captura de carbono em 2070, que ela está aqui em cima, né? A DAC é justamente a captura direta da atmosfera. Então, os custos ainda são muito elevados, justamente porque a concentração ela é bem menor do que um fluxo, né, do que uma corrente proveniente de uma indústria, mas isso daqui é uma tecnologia muito interessante que acredito que vocês vão acabar topando com ela em algum momento, ok? Na vida profissional de vocês. Um outro grande player, né, isso aqui nós vamos gastar uma aula inteira falando do curso, porque o Brasil ele tem um grande potencial, é a bioenergia, né? É a produção de biocombustíveis, combustíveis provenientes de biomassa, a produção de eletricidade, de calor proveniente de fontes, né, cuja energia foi acumulada mediante processos fotossintéticos, né? Isso que é basicamente a bioenergia. E o que nós observamos, né, em termos assim, quais são os locais onde a utilização ou a implementação, o uso de recursos bioenergéticos contribuiria para a redução de emissões de gás de efeito estufa, nós temos aqui o transporte, sem dúvida, né, a utilização de biocombustíveis, a indústria, ela é importante, só que aqui eu chamo a atenção para vocês de duas coisas, a produção de energia, né, de eletricidade, com captura de carbono, e sem a captura de carbono. E chama a atenção pelo seguinte, quando nós fazemos o balanço do carbono, né, enfim, ou para calcular a pegada de carbono, ou o processo, né, então nós temos o carbono que ele é retirado do solo, ele é transformado em combustível, eu queimo esse carbono e volto para a atmosfera. Só que quando nós nos baseamos em recursos bioenergéticos, aquele carbono que é queimado quando você emite etanol,
ele é um carbono que veio da atmosfera, através de processos fotossintéticos. A planta, num processo fotossintético, absorve o carbono da atmosfera, né? Nós temos aqui uma planta de etanol, nós temos aqui um canavial, né? Então, o carbono ele é absorvido da atmosfera, fica ali no caldo de cana, digamos assim, né? Em cadeias moleculares, vai para a empresa de etanol, na usina de etanol, você gera aqui o combustível, esse combustível é queimado no carro, né? Nós temos aqui um carrinho, só que esse carbono que volta para a atmosfera, ele foi absorvido. Então, acaba tendo um balanço nulo. Agora, pergunto para vocês, e se eu, nessa indústria, por exemplo, nas dornas de fermentação de usinas de açúcar e álcool, usinas de etanol especificamente, né, você tem uma grande emissão de CO2, pela reação mesmo, pela própria fermentação. E se esse CO2 que sai do processo, que veio da atmosfera, que é um CO2 chamado de biogênico, eu coloco um compressor aqui, né, e capturo esse CO2, eventualmente, né, coloco ele em cilindro, sei lá, e enterro esse CO2. Você entende que nesse caso, quando nós fazemos a chamada Bioenergy with Carbon Capture and Storage, nós temos um delta, né, negativo. Você não tem apenas uma redução, você tem uma mitigação do carbono. Porque você está pegando aquele carbono que estava na atmosfera, você não está retornando para ficar um fluxo nulo. Você está pegando aquele carbono da atmosfera e colocando na Terra. Então existe uma captura entre aspas, não é direta, é uma captura indireta, né? Mas é um carbono biogênico que estava na atmosfera. Então existe uma tendência bem interessante, né, de utilizar, de produção aqui no caso, né, de acordo com os nossos cenários, a produção de eletricidade a partir de recursos bioenergéticos, recursos compostos por carbono que estão na atmosfera e, além disso, nessa produção de eletricidade, eu capturo esse carbono. Então, a tendência é você ter um delta, né, uma mitigação negativa desse carbono, do balanço de carbono, né? Quando nós olhamos a parcela de bioenergia ao longo desses cenários, né, por vários setores, nós observamos o seguinte. No setor residencial, ou de prédios, né, nós observamos que vai haver uma diminuição da contribuição da bioenergia, né? Vai ter provavelmente um incremento de eletricidade, mas uma diminuição da contribuição da bioenergia. Porém, chamo a atenção aqui para vocês, isso nós vamos falar no final do curso, quando nós tratarmos sobre bioenergia. Existe um incremento da bioenergia chamado bioenergia moderna. A bioenergia tradicional, que está aqui nessa barra verde, ela deixa de abastecer as residências, entenda a bioenergia tradicional como queimar lenha, né? E dá lugar a processos de conversão de energia mais eficientes. Okay? Tanto na indústria e principalmente no setor de transporte, a tendência é a utilização maior de bioenergia, né? A geração de eletricidade também, principalmente com a captura, né? Enfim, a energia primária. Então, existe um incremento, um interesse de produção de bioenergia, só que de acordo com esse estudo, né, ele deixa bem claro, é a bioenergia Sustainable Bioenergy, né? Então, bioenergia respeitando aí a mudança do uso da terra, não desmatamento, vai desmatar uma floresta nativa, como a Malásia e a Indonésia fez durante vários anos, para plantar óleo de palma, dendê, para produzir óleo de palma, para produzir biodiesel. Não é isso, né? Mas rotas assim sustentáveis, principalmente associadas à utilização da terra, né? A mudança do uso da terra. Okay? Muito bem. Então, até agora, como nós vimos, nós temos aí 3 caminhos, 3 formas, 3, como é que eu poderia dizer, grupos tecnológicos, né, que, de acordo com a Associação Internacional de Energia, eles são vislumbrados para ajudar nessa descarbonização da economia. A eletrificação dos processos, a captura de carbono e a utilização da bioenergia. Existem outros, né, a produção de hidrogênio, a utilização de recursos de energias renováveis, de outras rotas renováveis, mas isso daí
vou deixar quando nós tratarmos especificamente de gestão de energia no final do curso. Nesse contexto de descarbonização, principalmente considerando que as mudanças climáticas elas têm um apelo internacional e por isso elas são tão difíceis de você gerenciar, porque são interesses de países, de grupos, né? Existem certos acordos, né, que foram feitos, assinados, né? Alguns que já deixaram de estar vigentes, outros foram substituídos, digamos assim, mas chamo a atenção para 2 acordos nesse âmbito das mudanças climáticas. O primeiro deles é o famoso Protocolo de Kyoto, né? Foi assinado em 97, entrou em vigor em 2005, porque grande parte dos países deveria atingir, né, uma meta ali dos países, os grandes emissores, né? Os Estados Unidos demorou muito para assinar, então ele entrou em vigor em 2005. E a ideia do Protocolo de Kyoto, em algumas ferramentas, o Brasil ele até acabou tendo um certo protagonismo interessante. A ideia do Protocolo de Kyoto são metas de redução de gases de efeito estufa, né? Só que as metas de redução sugeridas pelo Protocolo de Kyoto, ela era apenas para os países desenvolvidos, os que eram chamados países do Anexo 1. Então, os países do Anexo 1, países desenvolvidos, grandes responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa, eles teriam metas de redução, metas que deveriam ser comprovadas, ok? Só que para atingir essas metas, isso não impediria que países que não tivessem metas, ou países do não Anexo 1, né, entrasse nesse jogo e vendesse as emissões reduzidas. Tanto é que o Protocolo de Kyoto ele foi fundamental para consolidar um mercado de carbono, né, o famoso mercado de créditos de carbono. Então, meu país reduziu, eu vendo as minhas emissões reduzidas para você atingir as metas e acaba criando um mercado mesmo, um mercado com preços de carbono reduzido. Na época, existiam 3 ferramentas, digamos assim, para reduzir as emissões. A implementação conjunta, o comércio de emissões e o mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, no próximo slide. Mas essas metas, né, são acordos de redução de emissões, né, os países... Porque é interessante que, embora os países eles tenham metas, e que deveriam, e até no atual Acordo de Paris, Paris devem ser atingidas, o problema é global. Então, no balanço global, aqui eu estou falando de descarbonização da economia global, né? Se eu, comprar, você não tem que reduzir as emissões, mas você conseguir reduzir, me vende essas emissões reduzidas, eu banco essas emissões que você reduziu, né? De modo que eu consiga atingir as minhas metas. No globo, no todo, houve redução de emissões. É mais ou menos isso que funcionava o Protocolo de Kyoto. No Acordo de Paris, que foi, digamos assim, um substituto do Protocolo de Kyoto, assinado a partir de 2005, o Acordo de Paris ele não distingue os países, né, e existem metas de redução para todos os signatários. Todos os signatários do Acordo de Paris têm metas de redução. E quem deve estimar, determinar, né, as suas metas de redução é o próprio país. Eu não digo as metas de redução, mas quem que vai falar, olha, eu consigo reduzir tanto, em tanto tempo, né? Isso se dá através das contribuições nacionalmente determinadas, e como as NDCs, né? E como o próprio nome diz, quem que determina qual vai ser a contribuição é o próprio país, né? Sendo que o objetivo é limitar o aumento da temperatura global, exatamente naqueles 2 cenários, né? Em 2 graus, mas preferencialmente em 1,5 até 2100. Ok? Bom, chama atenção para vocês como que o Brasil ele se portou, né? Dando aqui uma ideia, né? No caso do Brasil, na onde que nós deveríamos atacar, ou quais os problemas que o Brasil tem em relação às mudanças climáticas, à contribuição de gases de efeito estufa. Isso daqui é um gráfico bem interessante. Esse gráfico, peguei apenas um recorte dele. Se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar esse site aqui. Esse site ele tem aí gráficos dinâmicos, né, bem interessantes. Então, peguei aqui dos últimos 20 anos e nós observamos assim que o Brasil, diferente dos outros países, o grande contribuinte dele
é justamente a mudança do uso da terra, desmatamento. Depois nós temos a questão da agropecuária e, por fim, a energia, que não é o grande contribuinte, principalmente porque a matriz energética nossa, em grande parte, é baseada em recursos renováveis. Né? Houve um pico de emissões, né, de emissões anuais, em 2003. Muita coisa foi feita e caímos aqui, né? Em 2009 foi o menor índice de emissão de gases de efeito estufa a nível nacional, e esse incremento ele tem acontecido nos últimos anos, né? Mais variados motivos políticos inclusive, enfim. Tentando dar um zoom nessas contribuições, no Brasil chama a atenção 3 pontos, né? Então, a mudança do uso da terra, a agropecuária e a utilização de energia. No mundo, geralmente a utilização de energia é o grande responsável. Mudança do uso da terra, no Brasil, é responsável por, assim, grande parte, a esmagadora, 44% das emissões, quase 50% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil é proveniente de mudanças do uso da terra. Né? Você vê aqui nesse gráfico aqui embaixo que é exatamente a questão do desmatamento, na época, que foi o grande responsável por ter puxado o pico de emissão no Brasil em 2003, 2004. Okay? Bom, grande parte dessas emissões da mudança do uso da terra, né, refere-se, como falando aqui, o desmatamento, degradação, a conversão de solos. Os principais gases com as mudanças do uso da terra é justamente o CO2, mas nós temos aqui uma remoção quando você tem um reflorestamento, o processo acontece inverso. Né? Mas mesmo assim, o desmatamento ele é bem maior, eles estão associados a grande parte das emissões, muito maior do que a própria remoção ou o reflorestamento. No segundo lugar, no ranking nosso, nós temos a questão da agropecuária. Né? Tanto a pecuária extensiva que nós temos, o tamanho, né, do Brasil, a cultura nossa muito associada à carne, o Brasil é um grande exportador de carne, mas a agropecuária, principalmente, né, 61% está associado às emissões dos boizinhos, né, a fermentação entérica dos bois. No caso aqui, o gás responsável, né, e esse que é um agravante, não é o CO2, que é emitido pela fermentação entérica, mas é o metano, e lembrando que o metano ele tem um poder estufa maior que o CO2. Né? Então, nós temos na agropecuária a preocupação se dá principalmente com essa fermentação entérica. Nós observamos que, diferente do desmatamento, né, que teve um pico, depois uma queda, nós temos que, no caso da agropecuária, existe um aumento sempre crescente, cabeças, né, os rebanhos aumentando, e a forma, inclusive, de se gerenciar a pecuária não tem tanta diferença assim. Né? Ok. O terceiro ponto, né, o terceiro no ranking aí do Brasil, diferente da realidade mundial, é a questão da energia. Né? Então, 20% das emissões está associados à produção de energia, e no caso do Brasil, especialmente no setor de transporte, embora nós usemos aí álcool também, né, no setor de transporte, o setor da indústria, 50% das emissões da energia, associados à energia, é proveniente do setor de transporte. É claro, um incremento aí, né? Existem picos, mas um incremento considerável aí nos últimos anos. Ok? Bom, daquelas metas que eu falei para vocês, não vou ter a oportunidade aqui de destrinchar quais estão as ações que o governo brasileiro ele está fazendo para atingir essas metas, mas o governo brasileiro ele se baseou, né, para ele sugerir para ele determinar quais são as contribuições do Brasil, dentre os 10 maiores emissores de gás de efeito estufa, mas quais são as emissões do Brasil para reduzir essas emissões, ele se baseou inicialmente no segundo inventário, que foi feito em 2005, que dizia que o Brasil ele emitia para a atmosfera 2,1 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Né? Então, em função desse número aqui, ele falou, né, ele assumiu que em 2015 haveria uma redução de 37% das emissões, em 2030, 43% das emissões. Então, nós teríamos uma redução
de 1,3, 1,2 de emissões de gases de efeito estufa, né? Bom, o grande problema é justamente que houve um recálculo, digamos assim, dessas emissões. Houve uma melhoria metodológica. O Brasil, na verdade, ele não emite 2,1 bilhões de toneladas para a atmosfera, mas sim 2,8, né? A grande crítica que se fazia ao governo atual, que se fez ao governo atual, que ao invés dele incrementarem, né, não, emitiu mais, então nós vamos reduzir mais. Não, eles mantiveram essas metas, né? Então, assim, na verdade, as metas de redução do Brasil, elas estão associadas a uma emissão líquida, né, de gases de efeito estufa. Enfim, muitos aspectos políticos, né? O Brasil ele tem um grande potencial de ser um protagonista, ele não tem tanta dificuldade, ou pelo menos não deveria ter tanta dificuldade, né, de reduzir as emissões, mas o gargalo brasileiro chama-se desmatamento, controlar a mudança do uso da terra, né? E aí envolve desde questões de regularização de terra, de monitoramento, enfim, né, que merecia aí algumas aulas para falarmos sobre isso, ok? Bom, aquele mercado de carbono que foi consolidado através do Protocolo de Kyoto, que existe ainda hoje, né, e o Brasil ele teve uma grande participação na elaboração do mecanismo de desenvolvimento limpo, que era uma das ferramentas que permitia que países não anexo 1 comercializassem emissões com países anexo 1, né? O mercado de carbono, apenas uma rápida definição aqui, o mercado de carbono ele é baseado em, basicamente, desculpa a redundância, num trade de carbonos evitados, de emissões evitadas, né? Então existe um player A, que eu chamei aqui, e esse player, que pode ser um país, uma empresa, sei lá, tem metas, né? Eu tenho que reduzir em tantos por cento as minhas emissões. Só que eu não consigo alterar o meu processo. Eu não consigo mudar da noite para o dia a minha matriz energética. Mas eu sei que eu tenho dinheiro para isso. Eu sei que tem um país que eu poderia investir para que eles adotem determinada tecnologia, plante tantas árvores, enfim, né? E essas emissões evitadas, através da implementação desses projetos, elas caem na minha conta e eu passo para a conta deles o investimento nesses projetos. Então, basicamente, é esse que é o mercado de carbono, né? Só que a grande sacada do mercado de carbono, e hoje, pelo menos na época, né, foi uma ideia genial, esses projetos associados à redução de emissões de gases de efeito estufa, eles devem ter um efeito chamado de adicional. Ou seja, eles devem garantir, obviamente, uma redução de gases de efeito estufa a partir de uma linha base, né? Se não tivesse aquele projeto, se nós olharmos aqui para o gráfico, né, a baseline, se não tivesse o projeto, as emissões, na verdade, elas iriam aumentar. Com a implementação do projeto, as emissões, elas reduzem. Então, nós temos aqui, né, as emissões de carbono reduzidas, e exatamente essa aqui são as emissões que são comercializadas. Só que não é apenas isso. Esse projeto, ele deve ser algo adicional. E essa adicionalidade, que é um termo muito comum em economia, a sacada, a ideia que está por trás seria o seguinte: esse projeto ele não seria implementado se os benefícios ambientais associados a ele, e entenda benefícios ambientais como redução de emissões de gás de efeito estufa, não fossem remunerados. Então, hoje em dia, nós observamos que existe muita dúvida ou críticas associadas à efetiva adicionalidade de certos projetos. Por exemplo, a implementação de parques eólicos. Tendo uma redução de carbono ou não, naturalmente a economia estaria caminhando, as turbinas ficaram mais baratas, existem interesses aí normais de você ser menos dependente do grid e você começar a fazer geração distribuída, enfim, né? Então, não existia essa adicionalidade. Então, isso daí é um grande problema, uma grande crítica que hoje em dia se faz sobre os projetos. Além disso, a questão do monitoramento, né? Tem muitos projetos hoje em dia que eles são implementados, receberam dinheiro, mas projetos de reflorestamento que você não conseguiu ou você não consegue monitorar se realmente essas emissões elas foram
efetivamente reduzidas. Okay? Eu peguei aqui para vocês terem uma ideia, alguns preços médios de crédito de carbono e em função de vários tipos de projeto, de várias modalidades, né? Floresta e uso da terra, energias renováveis, projetos residenciais, mas todos eles, vocês observam que o crédito de carbono, ele varia entre, enfim, né, entre $1 por tonelada evitada a $5 por tonelada evitada. E quando isso daqui é a ideia do projeto de carbono, né, do mercado de carbono. E quando nós analisamos, pelo menos uma daquelas rotas tecnológicas, que é o CCS, né, quando nós analisamos essas tecnologias, nós observamos que só para capturar o carbono, em tecnologias assim, implementadas onde o fluxo tem uma alta concentração, a gente está falando de $20 por tonelada capturada. Só que é muito mais caro. Né? Só que com a tecnologia eu consigo medir, olha, esse carbono, essa tonelada não está indo para a atmosfera, porque eu estou capturando essa tonelada. Agora, no caso dos créditos de carbono, do mercado de carbono, embora ele já teve um grande protagonismo nessa discussão de descarbonização, né? Isso aqui, olha, muitos chamam, né, como licença para poluir. Né? Olha, eu estou pagando aqui, né, estou usando aqui a minha máquina térmica, a carvão, e estou dando aí alguns milhões de dólares para plantar uma floresta num país que eu nunca vou visitar, mas está lá. Né? Então, essa transição tecnológica real, efetiva, ela acaba sendo mais caro, mas é a questão do custo-efetividade disso daí. Ok? Bom, gostaria de caminhar para o final dessa nossa disciplina e nós falamos de tecnologias que são vislumbradas aí como sendo possíveis, né, para a descarbonização, importantes para a descarbonização, tecnologias. Nós falamos de acordos internacionais, políticas, né? Hoje em dia, então, existe o mercado de carbono, né? Tecnologias, mercado de carbono. E agora, eu gostaria de apresentar para vocês, antes de nós entrarmos nas chamadas low carbon policies, ou nas políticas de baixo carbono, eu gostaria de, não vou nem introduzir, mas reintroduzir o conceito aqui para vocês da pegada carbon footprint, da pegada de carbono. E esse conceito da pegada de carbono está muito associado a um conceito muito em voga hoje em dia no ambiente corporativo, que é a chamada de análise do ciclo de vida. E a análise do ciclo de vida é justamente você considerar as emissões, no caso da análise do ciclo de vida, os impactos ambientais, não apenas no momento aonde você tem a poluição, mas ao longo do ciclo de vida daquele determinado produto. Então nós temos aqui um jovem interessado em comprar um carro. Ele tem uma preocupação ambiental e, ao olhar esses 3 veículos, provavelmente ele ficaria com o veículo 2 ou 3, porque, nossa, esse veículo não tem nenhuma emissão, né? Nesse daqui eu estou vendo uma emissão terrível aqui, poxa, nesses 2 eles devem ser mais poluentes. Só que quando você considera o ciclo de vida, o processo produtivo, da onde foi produzido, onde foi gerado, a energia para abastecer esse veículo, e faz essa conta toda, né, considerando todas essas fronteiras, provavelmente é mais interessante você comprar esse primeiro veículo aqui do que esse veículo C. Você não vê a produção, mas ao comprar um veículo, fazendo um brevíssimo paralelo, um veículo elétrico, né, se essa eletricidade for proveniente de uma termoelétrica a óleo, combustível, a carvão, sei lá, né, a conta, né, das emissões de gases de efeito estufa, ela vai ser bem maior, a princípio. Né? Então, essa é a ideia da chamada de análise do ciclo de vida. Você compilar todas as entradas e saídas ao longo do ciclo de vida daquele determinado produto. Existe uma metodologia muito específica, é claro que eu não vou entrar em detalhes, né, mas quem tiver interesse pode correr atrás. Eu ministro um curso desse para graduação de análise do ciclo de vida, aberto para qualquer curso de engenharia da universidade. E existe um certo roteiro, digamos assim, dessa análise, né, da análise do ciclo de vida, baseado na 14.040, que é o seguinte: toda análise do ciclo de vida ela é baseada em 4 etapas. Né? Na primeira etapa, você define o escopo do seu projeto.
né? Qual que são os objetivos, que pergunta que você quer responder, que categorias de impacto que você quer analisar. Numa pegada de carbono, você está analisando apenas emissões de gás de efeito estufa, né? No segundo ponto, na segunda etapa, essa é a primeira. Na segunda etapa, você deve fazer um inventário do ciclo de vida. Inventário nada mais é, nada menos é, isso aqui é o coração do ciclo de vida, é você contabilizar ao longo do ciclo de vida de todo o seu processo produtivo, né, quais são as entradas e saídas. Eu tenho aqui uma caneta na minha mão, né, esse produto. Então, numa perspectiva antiga, né, eu começo a ter uma preocupação ambiental com esse produto a partir do momento que esse produto deixa de funcionar e eu vou jogar ele fora. Poxa, eu vou jogar ele lixo reciclado ou não? A análise de ciclo de vida falou assim, não, peraí, a ideia é antes. Eu estou numa prateleira onde eu tenho um produto A e um produto B. Com a mesma função ou com funções semelhantes, que sejam duas canetas. Numa análise de ciclo de vida, eu me preocupo o que tem aqui para trás, quais são os processos que estão aqui para trás que produzem o produto A e o produto B. Em função da performance ambiental do ciclo de vida, eu escolhi um ou outro. A etapa de inventário é justamente você contabilizar as entradas e saídas de cada um desses processos produtivos do ciclo de vida de um determinado produto. Na terceira etapa, é justamente você transformar esses fluxos de entrada e saída numa mesma unidade de impacto ambiental. Então já adianto para vocês que uma forma de transformar fluxos de gases de efeito estufa, supondo que eu esteja interessado aqui na pegada de carbono, é justamente você ponderar esses fluxos de gases de efeito estufa pelo GWP, pelo poder estufa de cada um desses gases. E por fim, obviamente, né, na quarta etapa é você interpretar todos esses resultados. Você tem várias formas de interpretação, de sensibilidade. O legal do ciclo de vida é que você observa possibilidade de melhoria. Às vezes, o gargalo do seu processo é do fornecedor que você comprou a matéria-prima. Você pode mudar de fornecedor para melhorar a performance ambiental do seu processo. E aqui eu volto a alguns slides que eu, salvo engano, apresentei para vocês na última aula. Aqui nós temos a pegada de carbono, de novo. Pegada de carbono é um indicador que analisa as emissões de gases de efeito estufa associados à produção e uso de um determinado produto ao longo do ciclo de vida, né? Estou interessado em fazer a análise do biodiesel de soja, biodiesel de óleo de soja. Então aqui eu tenho o processo, né, para a produção de biodiesel, eu tenho a extração do óleo de soja e para extrair o óleo de soja eu devo produzir o grão de soja. De trás para frente, é isso que funciona, né? Dessa forma que funciona. Na etapa do inventário, como eu estou interessado na produção de 1 litro de óleo de soja, na etapa de inventário, né, eu devo contabilizar para cada uma dessas caixinhas as entradas e saídas, ou seja, para produzir tantas toneladas de grão de soja, quanto de fertilizante que eu uso, quanto de semente que eu uso, quanto de pesticida, quanto de energia. A mesma coisa para a etapa de extração e a mesma coisa para a produção de biodiesel. Mas quando essas etapas produtivas elas são linkadas entre si, aí você tem um ciclo de vida. De modo que para produzir 1 litro de óleo de soja, eu consumo 270 quilos. 1 litro de biodiesel de soja, eu consumo 270 quilos de fertilizante, por exemplo. Okay? Logo depois da etapa de inventário, então, eu devo transformar todos esses fluxos em emissões de gases de efeito estufa. Aqui eu tenho a emissão associado ao uso de determinados produtos, né? Então, por exemplo, o uso do diesel. Eu consumi lá nos tratores que arou a terra para produzir o grão, para produzir o óleo, para produzir o biodiesel, eu consumi aí 40 quilos de óleo diesel, né? Esses 40 quilos eles são transformados em emissões. Para cada quilo de óleo diesel queimado num trator eu emito tanto, certo? E todos esses inputs eles podem ser transformados em emissões de gás de efeito estufa. Afinal de contas, eu falei que eu utilizei 270 quilos de fertilizante, mas para produzir esse fertilizante, eu tenho um ciclo de vida associado a ele. Emissão de gás de efeito estufa, consumo de energia e assim por diante. Então eu contabilizo tudo, claro que existem algumas regras de alocação que não vêm aqui ao caso, mas é o valor que nós chegamos na aula passada, para a produção de 1 megajoule, né, ou de 1 litro no caso,
de biodiesel tem uma emissão de 0,75 kg de CO2, ou 24,4 gramas de CO2 por megajoule. Então essa é a chamada pegada de carbono. E uma das formas de você inserir esse conceito de pegada de carbono nesse contexto, né, de descarbonização da economia é a chamada as políticas de baixo carbono, as low carbon policies, né? E aqui eu cito rapidamente um exemplo de uma política atual no Brasil, a política de biocombustíveis, que é a chamada de política, o RenovaBio. Se vocês tiverem interesse, depois cliquem nesse link, vocês têm aqui o acesso, né, a todas as metas. Mas o interessante é que essa Low Carbon Policies, ou não só essa, mas tem a RED nos Estados Unidos, RFS americana, a CARB na Califórnia, né, existem em outros países, na Alemanha também tem, na Inglaterra também tem, mas geralmente essas Low Carbon Policies, elas utilizam a pegada de carbono, que é baseada numa análise de ciclo de vida, para você trabalhar, jogar com os players, né, digamos assim. E como que funciona essa questão da descarbonização numa perspectiva, né, num contexto de política de baixo carbono? Primeiro que, no caso específico do Brasil, no Brasil nós temos, até o combustível chegar, né, no seu carro, nós temos pelo menos 3 players, né? Nós temos o produtor de biocombustível, nós temos o distribuidor, então gasolina sai do produtor de biocombustível, o etanol, vai para uma distribuição e desse distribuidor vai para um posto de combustível e você abastece. Essa é a forma como o Brasil ele funciona, né? O distribuidor de combustível ele não produz nada, ele simplesmente pega o produto e passa para o posto de combustível, fazendo as misturas necessárias quando o etanol é misturado na gasolina e assim por diante, ok? Então como que essa política ela funciona? Metas de redução de emissões de gás de efeito estufa foram determinadas para os distribuidores. Então assim, olha, distribuidor, você deve reduzir, sei lá, em 10% das suas emissões. Poxa, mas eu não emito nada. Não, mas você compra produtos que têm uma determinada pegada de carbono. Então, metas de redução para distribuidores significa ele comprar produtos cujas emissões, né, de gases de efeito estufa ao longo do ciclo de vida, por isso pegada de carbono, sejam menores, né? Então, os distribuidores eles têm metas. E para que eles para que eles cumpram essas metas, eles devem comprar produtos, né, de produtores de biocombustível, no caso, né, que tenham um processo melhor, né? Então acaba considerando aí uma competição entre os produtores. Então nós temos o produtor A, B e C, né? Todos eles produzem, por exemplo, o etanol. Só que nesse produtor A o processo dele é mais eficiente, tem uma cogeração maior, então a pegada de carbono daquele etanol vai ser melhor. Sendo melhor, ele tem o distribuidor, ao comprar aquele etanol, ele tem a garantia que aquele produto dele tem uma pegada de carbono menor, então vai ser melhor para que eu atinja as minhas metas, né? E tudo isso daí se dá, né, essas toneladas de emissão evitadas, elas se dá através de uma comercialização de créditos de descarbonização chamado de CBIO, negociado em bolsa e assim por diante, né? Então, de novo, no RenovaBio, né, utiliza-se essa ferramenta do ciclo de vida para determinar o CI, a intensidade de carbono daquele determinado combustível. A partir desse CI, você tem a redução de carbono, a redução de emissões associadas a ele, potencial redução de emissões associadas a ele, né? E essas reduções elas sempre estão associadas, né, ao processo produtivo, mas em comparação com o combustível fóssil. Então, nós temos aqui o produtor A de biocombustível, ele tem um determinado CI, em comparação que é menor que o CI do produtor B. O processo produtivo A ele é melhor que o processo produtivo do B. Pode ser o mesmo combustível, né? E você vê aqui que tem um potencial de redução em comparação com o combustível fóssil maior. Então, esse produtor A ele vai gerar mais CBIOs vão ser comercializados na bolsa. Então, acaba sendo um mercado, entre aspas, de carbono, porque o distribuidor ele é obrigado a investir
na melhoria de processos, né, produtivos, e o produtor ele deve entender essa renda extra e melhorar o seu processo, acaba tendo uma competitividade. Mas essa forma que o RenovaBio funciona hoje, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui exemplos, né, 3 produtores de etanol, né? Esse processo produtivo ele é mais eficiente, produzo 90 litros de etanol por tonelada de cana. Se ele é mais eficiente, ele tende a ter uma intensidade de carbono menor, associada a uma redução maior de emissões, né? Então aqui eu tenho a maior geração de CBIOS e assim por diante. Mesma coisa, mesmo produtor, às vezes é um produtor de etanol, mas abastecido por diferentes produtores de cana. Se esse produtor de etanol ele preferir produtores de cana que têm aí tecnologias agrícolas, que garante a aquisição de 100 toneladas de cana por hectare, a nota daquele etanol vai ser melhor, daquele produtor de etanol vai ser melhor, gerando mais CBIOS e assim por diante. Ok? E por fim, né, eu gostaria de apresentar aí a nossa 4ª ferramenta, aula um pouquinho longa hoje, mas de fato é muita coisa, né? E é um tema que eu considero muito relevante. Então nós temos, primeiro, as tecnologias, né? Segundo, quarto, né, as políticas de baixo carbono, a análise do ciclo de vida que abastece a política de baixo carbono, os acordos internacionais, me desculpe, né? Então, tecnologias, eletrificação, bioenergia, enfim. Os acordos internacionais, né? Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, o mercado de carbono nesse contexto. Nós temos as políticas de baixo carbono, né? Que são geralmente fundamentadas pelo cálculo da pegada de carbono, numa perspectiva de ciclo de vida. E uma outra, mas isso aqui é bem rapidamente, né, uma outra ferramenta que é muito utilizado nesse contexto de descarbonização são os inventários de emissões. Hoje existe uma iniciativa, hoje não, né, há alguns anos já, existe uma iniciativa no mundo chamado GHG, né, Greenhouse Gas Protocol Initiative. E esse GHG foi justamente uma forma de padronizar como você contabiliza as emissões do seu processo produtivo, de modo que as empresas elas se comparem umas com as outras, né? Através desse link aqui você tem acesso às orientações para se fazer esse relatório, esse inventário de emissões, inclusive a planilha em Excel para a empresa preencher, é gratuito. No contexto brasileiro, muitas empresas aderem nessas emissões. E a ideia é uma metodologia um pouco diferente, se eu não me engano, no final já até calcula a pegada de carbono, mas aí das atividades da empresa, não é necessariamente para um produto específico, né? Mais um inventário de emissões aqui. Mas o jeitão do GHG Protocol, né, são baseados em escopos, né? O escopo direto, ou seja, são as emissões que a companhia ela controla, né, uma queima de um combustível dentro da própria fronteira da companhia, da empresa. O escopo 2 são as emissões indiretas, geralmente associadas ao consumo de eletricidade. E o escopo 3 é se quiser, aí vai para uma perspectiva de ciclo de vida, né, associado à parte administrativa, à compra de determinados produtos, mas ela não pega todos os gases de efeito estufa, são apenas os mais importantes, em especial esses 3, mas ela considera mais esses 3 aqui, né, no final. Mas isso daqui é um inventário de emissões num formato específico que tem sido muito comum. Gostaria de apenas apresentar para vocês que existem isso, certo? Bom, encerro então por hoje essa aula de descarbonização. Eu quero que fique claro para vocês então dessas metas, existem esses interesses, né, de descarbonização. É nesse contexto que vocês vão se formar, né? Para atingir essas metas, existe um rol de tecnologias, existem mercados já consolidados de carbono, embora as tecnologias que, na minha opinião, garantem uma efetiva transição, né? Existem políticas de baixo carbono, low carbon policies, e, por fim, existem certas ferramentas corporativas já consolidadas, muito associadas ao inventário, né, de emissões de carbono, que embasa, né, que ilustra todo esse interesse da empresa ela saber o quanto que ela está emitindo de gás de efeito estufa, certo? Pessoal, agradeço a paciência de vocês, peço novamente desculpas por ter me alongado um pouquinho, mas encerro
dessa forma, né, esse contexto de mudanças climáticas. Na próxima aula continuaremos ainda com a atmosfera ou já caminhamos para a parte de recursos hídricos, mas façam os exercícios, ganhem um tempo acessando esses links. É muita coisa, mas não podemos fugir desse tema que tem sido cada vez mais atual. Tá certo? Muito obrigado, até mais.